Seu cão está latindo muito e você acha que ele está sendo desobediente, que ele não está te obedecendo, que não está sendo um cão educado, então fica aqui comigo que vamos conversar um pouquinho para ver que os latidos têm uma grande importância na vida dos cães e a gente tem que entender o que, que significa esses latidos antes de julgar o cão como sendo um cão desobediente, um cão mal educado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Fernando Oliveira e eu te ajudo a educar seu cão, mesmo que você não saiba nem por onde começar. Você está na sua casa, você está na sala, aí do nada seu cachorro começa a latir no quintal, muito, muito, muito. Você abre a porta e grita com ele. Ou você está no apartamento e o cachorro vai lá para a porta e começa a latir, latir, latir muito. Você também vai lá e grita com ele. Ou você está comendo e o seu cachorro começa a latir para você. Ou você recebe visitas e o seu cachorro late para as visitas. Isso acontece com vocês? Vocês já presenciaram muito? Isso é uma coisa normal na vida de vocês e dos seus cães? Meu cão late muito. Será que ele tem problemas? Será que ele é desobediente? Bom, é, eu não gosto de falar que um cão que late muito, ele é um cão desobediente, é um cão mal educado. Por quê? Quando a gente lida com cães, a gente tem que entender, primeira coisa, é entender o cão propriamente dito. Entender seus instintos, seus comportamentos naturais, a sua essência. Por quê? Porque os latidos, gente, faz parte da essência do cão. Faz parte da natureza do cachorro. Então a gente apontar o dedo e falar que ele tá latindo demais, ele tá sendo desobediente, tá sendo mal educado. E a gente falando muito, a gente tá sendo desobediente, mal educado também, em condições normais. Não tô falando que a gente tá interrompendo alguma palestra, alguma aula. Mas em condições normais, a gente está sendo desobediente porque a gente fala muito. Entendeu que a gente não pode julgar um indivíduo sem conhecer a sua essência, sem conhecer o seu histórico, seus comportamentos naturais, a sua, seus instintos primitivos. O ser humano fala, e nem por isso ele é mal educado, nem por isso ele é taxado como desobediente. O cão late, e por isso ele tem que ser taxado como desobediente? Não. Vamos entender o porquê dos latidos. Então, o latido, gente, de novo, é um comportamento natural dos cães, é um comportamento que eles usam para se comunicar, para interagir com o meio que vive, para interagir com a sociedade que ele convive naquele momento. Então, um grupo de cães, eles latem um com o outro. É a forma que eles se comunicam. Quando o cão está na nossa casa, ele vive em sociedade. Ele está na sociedade da nossa família. Então, eles se comunicam com a gente. Então, não, latido não é questão de desobediência. Latido não quer dizer que ele está com problema, não necessariamente, tá? Pode ser que um latido, aquele latido mais seguido de um uivo, pode ser questão de dor, de desconforto. Então, nós temos também que descartar problemas de saúde. Tá? Então, assim, a gente não pode simplesmente apontar o dedo e falar que ele está com problema, que ele está sendo desobediente, se a gente não averiguar com calma também o porquê desse latido, tá? Pode ser um latido relacionado a alguma dor física, algum incômodo físico, tá? Então a gente tem que entender também o que está acontecendo, tá? Mas sim, latido não significa desobediência, latido não significa que o cão está sendo mal educado com você ou com a, com a situação atual. Ele pode estar querendo te passar algum tipo de informação, algum tipo de comunicação, porque como eu falei, o latido é uma maneira que eles usam para se comunicar. Se o latido é uma forma de comunicação, como eu vou saber que o meu cão está querendo dizer? Então, isso é uma questão de mais de observação, tá? Às vezes não é tão óbvio como parece, mas assim, se a gente se esforçar um pouquinho e a gente começar a observar o momento que o cão está latindo, em que momento esse latido ocorre, em qual situação ele está ocorrendo, qual a intensidade desse latido, qual é a frequência desse latido, a gente começa a analisar uns padrões de comportamento com relação aos latidos. Por exemplo, um cachorro para na frente do outro, eles se abaixam, levantam a parte traseira e começam a latir, começam aquele latido
diferenciado do normal. Então você começa a interpretar que aquele latido é um convite para brincar. Ou ele para na sua frente, começa a latir, vai, junto com o latido, começa a abanar o rabo, começa a olhar para você com uma fisionomia diferenciada, com um olhar mais alegre. A orelha dele tá num padrão, tá, mais relaxada, sabe, mais condizente com aquela situação da brincadeira. Então você consegue, nesse momento, identificar que aquele latido em específico é um convite para brincar. Se você está na sua casa, você mora numa casa, e o cão está no quintal, ele começa a latir para alguma coisa fora, ele pode estar vendo alguma coisa que você não viu, ele pode estar sentindo o cheiro de alguma coisa que você não sentiu, ele pode ter escutado alguma coisa que você não ouviu, e ele está dando um alerta para a família. Ou seja, ele viu alguma coisa, então ele está comunicando com vocês que algo naquele quintal é, não está normal para a percepção do cão. Então ele vai latir. Pode ser um gato passando no muro do vizinho, um gato passando no telhado, uma pessoa que passou na rua, um carro, uma moto que passou. Enfim, alguma coisa que chamou a atenção do seu cão naquele momento e ali ele está te dando um aviso, um sinal através dos latidos. Aí você também vai perceber que o latido provavelmente vai ser um latido diferenciado, vai ser fora do padrão. Então você começa a também criar uma identificação nessa questão do latido que ele está dando um alerta. Um cachorro pode latir porque está com fome, você esqueceu de dar comida para ele, ele pode latir porque está com fome. Ou ele pode latir porque você está comendo e ele está pedindo comida. Então ele também está se comunicando, oh, me dá um pedaço da sua comida. Pode acontecer? Pode acontecer. Acontece? Acontece. Então você começa a identificar também que esse latido está relacionado com a comida. Pode ser um latido de angústia. Por exemplo, o cachorro fica sozinho em casa, ele não sabe ficar sozinho, ele late de forma desesperada, ele late de uma maneira descontrolada. Então é um sinal, um latido de angústia, de solidão, de desespero, de medo de estar sozinho. Enfim, os latidos têm diversos tipos de significados, mas a gente só vai conseguir taxar, afirmar que, de uma maneira mais correta possível o que aquele latido significa se a gente levar em consideração o latido, o, a intensidade desse latido, tá? A frequência desse latido, em que situação esse latido ocorre. Aí sim você começa a entender as maneiras que o cão, seu cão está se comunicando com você através dos latidos, que informação ele está querendo passar com aqueles latidos. Tá? Então percebeu que os latidos têm diversos tipos de significados. Cabe nós, dono dos cães, entender o padrão dos nossos cães do latido e entender em que situações esses latidos estão ocorrendo. Assim você começa a ter uma base de conhecimento, uma base de informação com relação aos latidos. Tem momentos que ele está latindo e eu jogo o petisco para ele parar. Eu jogo alguma comida para ele parar de latir. Tá errado o que eu estou fazendo? Olha, vamos pensar assim. Vamos entender uma coisa. Vamos entender como que os cães aprendem. Os cães, eles tomam, os cães, eles vivenciam as situações, eles recebem vários estímulos por dia. É, em algum momento ele vai tomar uma ação de acordo com algum estímulo. E essa ação é um comportamento que ele vai ter. E esse comportamento, essa ação vai gerar um resultado para o cão. Se o resultado for bom, o cão ele tende a repetir esse comportamento, ele tende a aperfeiçoar esse comportamento, ele tende a fazer mais vezes. Se o resultado não for bom para o cão, não for satisfatório, ele tende a diminuir aquele comportamento, aquela frequência do comportamento. Vamos supor que você falou assim, ah, ele late para alguma coisa. Vamos supor que ele late para a porta. Ele latiu para a porta e você joga petisco para ele. Se a gente pensar friamente, o que eu acabei de falar, que eles aprendem por consequência dos resultados das suas ações, se ele está latindo para a porta e você joga um petisco, você joga uma comida para ele, na cabeça do cão significa que o latido traz comida, que o latido traz petisco. Então, assim, se você está pensando que você está querendo ensinar o cão a não latir ou extinguir esse latido que não é necessário naquele momento, só que você está reforçando com petisco, eu posso dizer que você está errando,
por fato de você estar recompensando um latido. Tá? Ele vai parar de latir, vai, porque ele vai querer comer. Então, no momento que ele começa a comer, ele para de latir. E, assim, é natural que ele vai vir até você para ganhar mais comida, mais petisco. Porém, ele pode estar colocando na mente dele um aprendizado que, assim, se eu quiser comer, é só eu latir. Se eu quiser petisco, é só eu latir, vou latir, latir e eu vou ganhar comida. Então, nesse ponto em específico, sim, ele pode estar interpretando de uma outra maneira e você pode estar influenciando o seu cão a latir cada vez mais em situações que você gostaria que ele latisse menos. Então, eu não posso usar petiscos? Então, a gente pode usar, a gente usa petisco, só que a gente tem que usar o petisco de uma maneira consciente, como uma ferramenta de trabalho. Tá? Você pode usar petisco para dar para o seu cão durante o dia, com agrado, não tem problema. Mas pensando na educação, pensando em ensinar algo para o cão, depende da situação, a gente usa petisco, mas não é para parar um comportamento. É, a gente usa geralmente para que o cão não tenha aquele comportamento, para que o cão faça algo que a gente quer que ele faça de fato. Por exemplo, se eu quero que o cão não lata na porta, como a gente foi o nosso exemplo, então, antes dele começar a latir, eu tenho que entender, começar a perceber é, os sinais que ele vai começar a me dar. Então, se ele começar a olhar para a porta, por exemplo, e eu sei que dali ele pode começar a latir, eu posso chamar a atenção dele, mas não chamar a atenção na maneira de brigar, mas chamar a atenção na maneira de trazer a atenção dele para mim. Eu trago a atenção dele para mim, eu ensino um comando sentar para ele, por exemplo, e quando ele senta é quando ele ganha o petisco. Então, por exemplo, assim, imagina que tem pessoas latindo, pessoas conversando do lado de fora da porta, no hall do elevador. E eu sei que meu cão late quando tem essas pessoas conversando. Então, assim, o cão está na porta lá, ele vai começar a latir, eu posso chamar ele para mim, posso ficar lá perto da porta se for o caso, eu posso ensinar ele a sentar, as pessoas estão conversando lá fora, eu ensino ele a sentar, porque daí o foco do cão está para mim, e quando ele senta, eu espero um pouco e dou petisco. Então, assim, ele começa a entender que ele não precisa latir, e ele começa a entender que ele tem que focar em mim, e ele começa a entender que quando ele tá naquele comportamento mais calmo, mais relaxado, é quando ele vai ganhar o petisco, quando ele vai ganhar o carinho, quando ele vai ganhar o brinquedo, quando ele vai ganhar a recompensa. Então, assim, se você usa o petisco no momento que ele está fazendo o comportamento, aí sim você pode estar reforçando o cão e passando para ele uma informação de que ele pode fazer aquele comportamento outras vezes, que aquilo vai trazer o benefício, o resultado que ele tanto deseja. Mas o correto é sempre você antecipar, é você trazer o foco para você, deixa a coisa acontecendo onde está acontecendo, deixa o barulho acontecendo onde está acontecendo, deixa as conversas acontecendo, mas você traz a atenção do cão para você, e quando você tem a atenção do cão para você, você pede para ele fazer algum outro tipo de comando, outro tipo de ação, e ele esqueceu por um momento o que está acontecendo lá fora, ele está focando em você, e quando ele faz o que você realmente desejou, você recompensou. Então, assim, a gente pode usar petisco, mas só toma cuidado para não usar o petisco de uma maneira que você reforce algo que você está tentando tirar. Mas, assim, se os latidos faz parte da natureza do cão, quando que eu devo me preocupar com isso, então? A gente tem que pensar sempre num padrão de comportamento. Então, assim, cada um tem seu cão, cada um entende o seu cão, pelo menos deveria entender o padrão de comportamento do seu cão. O que que é isso? Entender como ele se comporta nas mais diversas situações, como ele reage nas mais diversas situações, como que ele está se comportando, como que ele responde, se ele late, se ele não late, se ele foge, se ele não foge, se ele tem medo, se ele não tem medo, enfim. Cada um tem que entender a resposta do seu cão nas situações. Você tendo esse padrão de conhecimento, esse padrão de informação do seu cão, você consegue identificar quando esse padrão foge quando os latidos fogem desse padrão. Então, se eu sei que meu cão late uma vez, mas para, é o padrão. Ele tá normal, o cachorro deu o aviso dele, latiu uma, duas, três vezes, tá legal, fez o que ele tem que fazer, fez o que a natureza do cão permite que ele faça, que faz parte do instinto dele, da essência dele fazer isso. Então a gente não pode interferir também totalmente nisso, a gente não pode ser egoísta de querer mudar uma essência de um animal. Quando ele começa a latir de uma maneira descontrolada, uma maneira que não para mais, a gente pode falar que ele precisa de ajuda. Que a gente tem que se preocupar com esse comportamento, porque ele já está fugindo do padrão
do aceitável para um cão. Ele já não está sendo mais capaz de enfrentar, de lidar com aquela situação. Então, por isso que ele late de uma maneira descontrolada, de uma maneira excessiva. Então, quando a gente percebe alguma situação que o cão está latindo de uma maneira descontrolada, de uma maneira excessiva, é porque ele não está sabendo lidar com aquela situação. Então, a gente tem que começar a acostumar o nosso cão a lidar com aquelas situações. É como eu falei, a gente tem que começar aos pouquinhos a acostumar o cão com essa situação, de uma maneira bem gradual, trazendo o cão sempre a atenção dele para nós, trazendo o foco dele para nós, recompensando quando ele está nesse estado mais calmo, focando na gente, quando ele está se controlando mais. Aí sim a gente começa a mudar o padrão de comportamento que ele estava de uma maneira excessiva. Tá? Mas sempre é importante entender o padrão, e porque daí em cima disso a gente vai entender quando que algo está fugindo desse padrão que a gente identificou e quando realmente o cão está precisando da nossa ajuda, da nossa atenção naquele ponto. Não simplesmente dar bronca, porque bronca não vai resolver. A gente tem que passar para o cão condições que ele, por si só, ele consiga em, lidar com aquele momento que lhe causa um certo angústia, um certo medo, uma certa ansiedade. Se os latidos estão fora desse padrão, eu posso gritar para ele parar de latir? Se a gente gritar, a gente só não vai, só não, além de não estar ajudando o cão a lidar com essa situação, a gente vai estar causando outros problemas a médio e longo prazo. O que significa isso? Imagina que o seu cachorro ele late para um outro cão. Você está passeando com ele na rua e o cachorro tá passando mais ou menos próximo, o seu cachorro começa a latir muito. E você começa a gritar com ele, você começa a esbravejar, é, perder o controle emocional. Então, e fica nessa cena, o cachorro latindo e você gritando com ele. Daí eu te pergunto, resolveu o problema? Ele parou de latir? Provavelmente não. E além de não resolver o problema, você está se estressando. Você pode começar a puxar a guia de uma maneira bem mais bruta para que o cão pare de latir. Você pode usar isso como um arte, começar a usar isso como um padrão de resposta sua em relação aos latidos. Você começa a gritar cada vez mais para que ele pare. Só que no momento que o cão está latindo muito, eu te garanto que ele não está nem te ouvindo, tá? Ele não está nem prestando atenção em você. Porque ele não está conseguindo lidar com a situação atual que ele está vivenciando. E quando você grita, você só intensifica mais esse momento de estresse, de ansiedade, de angústia que o cão está naquele momento. Então, quando você grita, você só não ajuda, como você acaba atrapalhando também o processo. Numa situação assim, meu cachorro tá latindo muito para outros cães. Então, assim, você já identificou um padrão do cão naquele momento. Você sabe que ele já quando ele vê um cachorro mais ou menos próximo, ele late demais, ele não consegue lidar com aquilo. Então você percebeu que quando você está mais distante, o seu cachorro não late para o outro cão. Mas quando você se aproxima, ele late bastante. Então você sabe que o padrão mais longe, ele está ok. Então você tem que começar a acostumar seu cão aos poucos. Você identificou um padrão, você identificou o que está causando o seu cão a latir muito para os outros cães. E você vai começar a trabalhar isso de uma maneira gradativa. Ou seja, você vai começar a aumentar a distância num ponto que o seu cão saiba lidar com aquela presença do outro cão. Então você vai aumentar a distância. Até chegar numa distância que ele para de latir, que ele só fique olhando. E aí nesse momento você pode começar a ensinar o seu cão a tentar sentar, a fazer alguma outra coisa, trazendo foco para você, atenção para você. E você pode recompensar ele com carinho, com petisco, com brinquedo, enfim. E aos poucos você começa a se aproximar dos outros cães. Um passo por vez, sabe? Pouco a pouco. E você vai começar a ver como o cão vai começar a lidar com aquela situação. Quanto mais próximo vai chegando e o cão começa a latir cada vez menos, quer dizer que ele está sabendo lidar com a situação. E sempre você trazendo foco para você, sempre trazendo atenção para você, recompensando sempre quando o cão está lidando de uma maneira tranquila e confortável na presença dos outros cães, nesse nosso exemplo. Tá? Mas o importante é isso, tá? Gritar não vai resolver. Depende da situação, depende de onde ocorre os latidos, depende de quando você grita, da sua intensidade. O cão pode começar a ficar mais reativo com algumas situações, porque além da situação que o incomoda,
da situação que ele não sabe lidar, aí ele tem que começar a lidar com você, lidar com o medo que ele começa a tomar, ter essa ligação com você naquele momento. Então o cão tem duas preocupações. Com a situação que ele não sabe lidar e agora com o medo que você está causando nele, com as consequências que pode vir em decorrência desse medo, dessa ansiedade. Então você pode estar agravando o problema que poderia ser mais simples de resolver. Então cuidado quando você grita achando que isso vai resolver o problema dos latidos ou qualquer problema de obediência, de educação do seu cão. Tá? É importante você sempre identificar o padrão e identificar quando o padrão foge dessa normalidade, começar a entender quando que esses latidos começam a extrapolar, começar a entender o que está envolvido nesses latidos, qual a situação atual que está envolvido, e começa a manter uma distância que o cão consiga lidar com aquela situação. E aos pouquinhos você vai diminuindo essa distância. Sempre, sempre, sempre reforçando e recompensando quando o cão está se comportando de uma maneira mais adequada possível. Tem algo que eu possa fazer, para diminuir esses latidos? O melhor jeito para você diminuir o latido é o quê? É identificar o padrão do seu cão. Entende? Primeira coisa, você tem que entender isso, tá? Quando que ele está latindo de uma maneira aceitável e quando esses latidos começam a passar digamos assim, passar do ponto. Quando começa a ficar uma coisa mais preocupante. Identificar quando esses latidos ocorrem, tá? Porque você identificando quando ocorre, você consegue antecipar, que nem a gente falou do exemplo do cachorro. Então eu sei que meu cão late quando vê outro cão na rua. Então assim, eu identificando esse padrão, eu consigo antecipar. Então se eu sei que do outro lado da calçada tem outro cachorro, e meu cachorro já está alerta, eu posso me afastar um pouco para que meu cão consiga relaxar, consiga lidar com aquela situação. Então eu começo a trabalhar com o meu cão a essa distância. Começo a ensinar alguma coisa para ele nessa distância que ele está sabendo lidar com isso. Eu posso ensinar um comando center, eu posso ensinar ele a interagir comigo com um brinquedo, eu posso trazer ele de uma maneira que ele ignore aquela situação, que ele aceite como normal aquele outro cão e comece a focar mais em mim do que naquela aproximação, naquela possível aproximação do cão. Tá? Mas isso é sempre assim, analisando quando ocorre os latidos para você antecipar a situação. Uma coisa importante também é você identificar se você realmente não está reforçando esse latido. Lembra que eu falei? Quando a gente deu o exemplo da porta, ele late para a porta e você joga petisco para ele parar. Ou você está comendo na mesa e ele late e você joga uma comida na mesa para ele parar de latir. Além de ele não estar parando de latir, você está reforçando ele a latir cada vez mais em troca da consequência positiva que ele está tendo. Então, se ele late na porta e ele recebe um petisco, por exemplo, ou se ele late na mesa e ele recebe uma comida, é muito comum, muito provável que ele vai latir cada vez mais. Vai latir para você, vai latir para sua família, vai latir para suas visitas, porque é assim que ele tem que fazer para conseguir a recompensa, para conseguir o que ele tanto deseja. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que perceber. O quanto nós não estamos influenciando e reforçando esses latidos. E outra coisa importante é começar a acostumar o cão com as situações que ele late de uma maneira mais excessiva. Como assim? Se o cão é um cão que não passeia, que é um cão que quase não sai, que é um cão que não tem interação com nada, é um cão que não vivencia o mundo exterior, só vive no mundo dele, na casa, no quintal, etc. É um cão que não sabe lidar com diversas situações do dia a dia. Então a gente tem que acostumar o cão a lidar com isso. Então a gente tem que começar, durante o passeio, perceber o que causa mais insegurança, mais latidos com o nosso cão. E a gente começar a acostumar com ele nesses dia a dia. E o passeio ajuda muito. Porque o passeio, além da atividade física, além da atividade mental, que faz o cão, que permite o cão farejar, explorar, etc. Isso traz para o cão mais segurança. Tá? Quanto mais ele vivencia as situações do dia a dia, mais ele se acostuma com os barulhos, com os sons, com os objetos para lá e para cá, com os carros, enfim, com pessoas. Quanto mais ele vivencia isso, mais ele tem isso no dia a dia dele, é muito mais fácil, é muito mais comum que ele se habitue com isso, que isso possa fazer parte da vida dele, que isso possa fazer parte da rotina dele e da vida, que não é uma coisa que ele tem que se preocupar mais.
Porque quando o cão já está um cão mais seguro, mais confiante, ele deixa de latir para um monte de coisa. Então, se às vezes ele está latindo para algo, é muito provável que é um cão, pode ser um cão inseguro, tá? É um cão que não sabe lidar com aquela situação, por isso que ele late, porque o latido é uma forma que ele tem de comunicar que algo está errado, é uma forma que ele tem de se comunicar para que você vá até ele, para ele agrupar o bando dele, é uma forma que ele faz para afugentar o que lhe causa medo. Então, assim, o latido nada mais é que, na maioria das vezes, é um sinal que o cão é um cão inseguro. É um cão que não sabe lidar com as situações, que não sabe se controlar emocionalmente falando naquele que ele está vivenciando naquele momento. Então, por isso que é importante identificar quando o seu cão late, quando o latido está no patamar aceitável, no padrão de comportamento do seu cão, no padrão da natureza do cão. Quando que esse latido começa a extrapolar, o que que está em conjunto com esse latido, qual é a situação atual que está em conjunto, o que está fazendo o cão latir, é uma pessoa, é um carro, é um outro cão, é um objeto, é um aspirador, o que que é? A gente tem que começar a entender o que está causando isso, a gente tem que começar a habituar o cão com essa situação, aos pouquinhos, sempre de uma maneira gradativa, para que o cão por si só, ele comece a lidar com isso. Em conjunto, você começa a trazer o cão para você, você começa a trazer a atenção dele para você, você começa a ensinar algo para ele junto com essa situação, você pode começar a ensinar, por exemplo, ele a sentar em algum momento, aí você joga uma bolinha, joga um brinquedo, dá um petisco, dá um carinho. Então você começa a mostrar para o cão que as situações não são tão perigosas para ele, que ele pode viver de uma maneira tranquila com o que está lhe causando uma certa insegurança. E, de novo, identificar se você não está reforçando também esses latidos, tá? Porque às vezes a gente faz alguma coisa pensando que está eliminando, mas a gente está apenas reforçando um comportamento cada vez mais e mais frequente do nosso cão. Então, gente, de uma maneira bem resumida, tá? Latidos não é um problema. Latido não significa que o cão está sendo desobediente, que está sendo mal educado. Latido faz parte da essência do cão, latido faz parte da natureza canina. Latido é uma forma de comunicação. Eles latem para brincar, para chamar para brincar. Eles latem para dar alerta. Eles latem se eles estão com dor. Eles latem se eles querem comida. Eles latem se eles querem interagir com alguma coisa. Enfim, latido tem diversos tipos de significados. Só que a gente só vai conseguir identificar o significado do latido se a gente levar em conjunto a situação que aquele latido ocorre, o que está envolvido com aquele latido, tá? O latido nunca ocorre de uma maneira isolada, sempre tem algo em conjunto, sempre tem um estímulo que faz o cachorro latir. Então a gente identificando esse estímulo, essa situação que faz que desencadeia esse latido, a gente começa a identificar quando isso ocorre, a gente consegue, isso nos dá ferramenta para antecipar o latido. Antecipando, a gente consegue trazer o cão para nós, a gente consegue trazer a atenção do cão para nós, a gente consegue ensinar alguma coisa em conjunto com essa situação, e a gente consegue recompensar o cão quando ele está focado na gente, quando ele está ignorando aquela situação, quando ele está sabendo lidar com aquilo. A gente consegue, com isso, a gente consegue perceber e se afastar, se for o caso, do que causa esse latido no cão, a gente consegue deixar uma distância que o cão se sinta seguro, confortável, uma situação que o cão consiga lidar com aquilo aos pouquinhos, e a gente vai aumentando essa dificuldade. A gente viu que gritar nem sempre vai resolver, aliás, nunca vai resolver um problema de educação, porque sempre o gritar vai ter consequências negativas a médio e longo prazo. No caso que a gente deu de exemplo do cachorro latir para outros cães, se a gente começa a gritar com ele para ele parar, ele pode ter duas preocupações, que é o outro cão e o medo que ele está tendo da gente naquele momento. Então, gente, o mais importante quando a gente lida com o latido é realmente identificar o padrão de comportamento do nosso cão, é, entender que os latidos faz parte da essência do cão, e a gente tem que entender quando que esse latido começa a extrapolar esse padrão de normalidade, digamos assim, tá? Porque se começa a latir além do normal, é porque alguma coisa está causando uma insegurança, uma ansiedade no nosso cão, e a gente identificando isso, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais proativa nessa questão. A gente consegue antecipar, a gente consegue minimizar a chance do cachorro latir
às vezes só aumentando a distância do objeto que o cão está vivenciando naquele momento da situação que ele está vivenciando, seja pessoas, seja outros cães, seja carros. A gente consegue aumentar uma distância e aos pouquinhos a gente começa a diminuir essa distância. Mas não se preocupe que latido não é uma questão de desobediência, não é uma questão de mal educado. É apenas um sinal que o cão está te passando e cabe a nós agora identificarmos e entendermos o que é que está acontecendo, o que o cão está querendo passar para nós.